Olá, aqui é o professor Henrique Rocha e nós vamos continuar então o nosso curso de raciocínio lógico falando de álgebra das proposições. Muito bem. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o que é uma proposição, certo? Então vamos adiante. Uma proposição é uma declaração afirmativa ou negativa que é verdadeira ou falsa, ou seja, a ela se é possível atribuir um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso. E aqui a gente começa um outro conceito que diz o seguinte: uma pergunta pode ser uma proposição, considerada uma proposição? Não, porque uma pergunta, quando você pergunta, você vai, você não tem, essa coisa aqui não tem valor lógico verdadeiro ou falso. Concorda comigo? E a proposição, ela pode ser aberta ou fechada. Uma proposição fechada tem um valor lógico definido. Por exemplo, meu pai é médico. Meu pai é médico. Quando eu falo isso, ela é verdadeira ou é falsa? Você não sabe. Na verdade, você não sabe, mas não tem jeito dela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou dela assumir uma hora o valor falso, outra hora o valor verdadeiro. Porque ou meu pai é, ou meu pai não é. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu falasse Lula é presidente do Brasil, isso em 2010, né? Lula é presidente do Brasil. Você ia falar verdadeira. Você ia falar Maceió é capital do Goiás. Você ia falar falso. Essas são fáceis de saber. Então, claro que essas aqui são fechadas. O valor lógico delas é fechado. Mas e meu pai é médico? Eu, Henrique, falando. Meu pai é médico, você não sabe. Mas, com certeza, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem como ter os dois casos aí. Por outro lado, se eu falo para você assim, x mais 1 igual a 4. Ora, como esse x é uma variável, se eu botar para ele o valor 3, ela se torna verdadeira. Se eu botar qualquer valor diferente de 3, ela se torna falsa. Não é isso? O que significa que essa proposição é uma proposição aberta, porque ela vai poder assumir mais de um valor lógico. Tá legal? Quando a gente trabalha com álgebra das proposições, algumas pessoas decoram tabela verdade. Nós vamos ver já o que é uma tabela verdade, tá? Mas o que você tem que entender são os operadores. Ou seja, quando você tem 3 mais 2 igual a 5. 3 mais 2 igual a 5 você está juntando dois valores numéricos com um operador mais que te diz o seguinte: você pega 3 bolinhas, soma a elas outras 2 bolinhas e vê quanto é que deu. Quando você tem 3 vezes 2 igual a 6, você está trabalhando com 2 elementos e um operador. Você pega as 3 bolinhas e bota 2 vezes, que é assim que funciona o vezes. 3 bolinhas, levando a 6 bolinhas. O que eu quero dizer, quando você pega 8 dividido por 2 dá 4. Porque você sabe que se você tiver 8 bolinhas e dividir por 2, significa que você tem que dividir esse conjunto em 2 subconjuntos iguais. E você teria 4 de cá e 4 de cá. Não adianta você decorar que 3,2 vezes 4,1. Então não adianta você decorar que 3,2 vezes 4,1 é 13,12. Porque na sua prova, provavelmente vai cair 8,6 vezes 12,7. E você não vai saber. O que interessa é você saber isso aqui, ó. Como funcionam os operadores. E a gente vai trabalhar agora com a primeira operação que se faz com a proposição, a negação. Uma proposição, você anota ela com letras, tá? P, Q, R, S, etc. Minúsculas. Uma proposição é negação da primeira, de outra, quando a primeira for verdadeira e a segunda sempre for falsa. Por exemplo, se eu falar meu carro é azul e eu disser meu carro não é azul, se essa aqui for verdadeira, essa de baixo será falsa. E se essa aqui for falsa, essa aqui será verdadeira. Uma negação
da proposição sempre terá valor lógico invertido, ou seja, diferente do valor lógico da proposição original. E a gente bota assim, se essa é a proposição P, a gente tem a proposição não P, ou também dita não P, depende da notação, tá legal? E a gente vai entender agora o que é uma tabela verdade. Uma tabela verdade é a representação de todos os valores lógicos que uma proposição pode assumir. Por exemplo, a proposição P pode assumir que valores lógicos? Ora, ou ela será verdadeira, ou ela será falsa. E aqui está a sua primeira tabela verdade. Tem que decorar essa? Não, nem adianta decorar. E se você tiver a proposição não P, você vai ter que representar ela aqui do lado, e a tabela verdade para não P será: quando P for verdadeira, não P será falsa. Quando P for falsa, não P será verdadeira. Então, a tabela verdade de uma negação sempre será feita como? Pega o valor da original e inverte. Pega o valor da original e inverte. Tá legal? Esse é o trabalho que a gente tem que estar fazendo. Ok. Exemplos e formas de obtenção de negação. Primeira forma, coloca um não junto ao verbo. Jorge gosta de mamão. Uma forma de negar, Jorge não gosta de mamão. Outra coisa, retirando-se a negação diante do verbo. Se essa aqui fosse a proposição P, Paulo não é primo de João. Como é que seria a não P? Paulo é primo de João. Observe que Paulo é primo de João está na afirmativa e é a negação de outra proposição. Porque ser a negação não significa estar na negativa. Significa ser uma proposição que inverte todos os valores lógicos da proposição original. Ou outra forma, substituindo-se um termo da proposição por um de seus antônimos. Se eu falo n é um número par, para negar isso, basta eu dizer n é um número ímpar. Se eu disser Maria é feia, para dizer isso eu posso dizer Maria é bonita. Cuidado quando você fala assim, Zé é muito alto. Você não pode negar isso dizendo Zé é muito baixo. Porque isso aqui, ó, esse negócio de intensidade aqui, pode me dizer o seguinte, não, ele pode não ser muito alto e também não ser muito baixo, ser só alto. Não é muito alto porque é alto. Não é muito alto porque é só baixo, não é muito baixo. Então, cuidado quando você for negar coisa que tem essas coisas no meio, tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês tenham entendido? O nosso curso de raciocínio lógico, ele tenta ser diferenciado. Entra no nosso site, que está aqui, ó, www.ibead.com.br e se inscreva. São vários módulos, inscreva-se para o módulo que você quiser, mas vem com a gente aprender essa matéria porque você consegue aprender. Tá legal? Super abraço e até a próxima.